apresentar... Antes de lhe apresentar um senhor muito especial, que é um verdadeiro exemplo e uma inspiração para quem ama a sua terra, há de facto quem a ame de uma forma muito especial e acaba por se tornar um verdadeiro embaixador da sua terra natal. É o caso de Carolino Tapadejo. Tem 75 anos, está reformado, dedica-se de alma e coração a Castelo de Vide e a toda a cultura judaica que envolve Castelo de Vide. Tem uma vida incrível que vamos já conhecer, mas primeiro vamos ver a visita que fez a nossa Sernela Andrade pela sua terra natal. E se não conhece Castelo de Vide, acredito, vale muito a pena. Senhor Carolino Tapadejo, é uma honra. Eu só ouço falar bem de si. Muito obrigado. A honra é minha estar aqui na sua presença e da equipa da RTP. Muito Eu obrigada. Sinto muito orgulhoso com isso. E nós também. Tem um percurso incrível. E sei que hoje vamos fazer uma visita guiada muito interessante. Já visitámos a sinagoga e agora onde é que estamos? Olha, agora estamos no ex-libris de Castelo de Vide, que é a fonte da vila, onde supostamente terá sido o local em que os judeus foram obrigatoriamente batizados. Uma vez batizados, não podiam voltar à judiaria e foram ocupar outras casas da Rua Nova e para além da Rua Nova, tendo Dom Manuel I também dado ordens para violentarem os cristãos que viviam fora, trocando a casa com aqueles. Ou seja, os cristãos foram para a judiaria cristianizar a judiaria e os cristãos novos vieram para a Rua Nova e para além da Rua Nova, onde alguns deles construíram até capelas católicas. Curiosamente, nesta primeira casa da Rua Nova, terá sido a primeira casa dos primeiros judeus convertidos e tem ali o símbolo do peixinho, símbolo do cristianismo e da família Maroco, que ainda hoje há muitos apelidos aqui com o Maroco, não eram nomes bíblicos, não terão sido obrigados a mudar de nome. Rua Nova, a rua dos meus antepassados todos. Aqui é o Museu Mestre Carolino Tapadejo, mas era o pai. Era o meu pai, ele lá que era o mestre, não é? Fui ele que durante 50 anos formou 49 aprendizes. Aí fazia trabalhos que ele era uma pessoa que tinha um talento notável para trabalhar o ferro, a frio, a escultura ou a forjado. E no início dos anos 60 trabalhava através da Unesco para os Estados Unidos, esculturas de pequena e média dimensão. E entretanto também já tem aqui um filho, José Carlos, não é? Fiz médio, tenho uma filha também, mas o José Carlos seguiu a profissão da família. A tempo inteiro? A tempo inteiro, neste momento sim, a tempo inteiro. Comecei de pequeno na oficina de um tio meu, do irmão do meu pai, fiz de semana, feriados, férias, e entretanto a coisa foi andando, fui aperfeiçoando, fui experimentando, e agora neste momento sim, tenho um espaço aqui em Castelo de Vide a tempo inteiro, sim. E chegamos a um local privilegiado, a sua casa. É verdade, é a minha casa. E este é um dos meus cantinhos, tenho dois, mas este é o cantinho mais privilegiado, onde tenho algumas relíquias, trabalhos do meu pai, tenho a minha curta biblioteca. Prémios. Prémios, alguns são 30, salveiro e 2. São poucos, poucos. De gente boa, enfim, que teve a amabilidade de me distinguir. O que é que gostava de destacar? A conservação da natureza e a sustentabilidade. Porque são dois prémios que valem muito por aquilo que eu fiz desde criança. Quando não se falava em sustentabilidade, eu via naquela oficina o meu pai e o meu avô, olha, nós temos que utilizar dos recursos aquilo que precisamos, mas evitar o desperdício. Diga, nunca fui capaz de fazer nada sozinho. Fez sempre em equipa, sempre trabalhámos em equipa e a gente que ainda hoje está na Câmara, começar pelo atual Presidente da Câmara, que até me pôs a alcunha do embaixador do Castelo de Vide. Ora, aí está Carolino Tapadejo, é nosso convidado hoje. Boa tarde. Muito bem-vindo, Sr. Carolino. É um gosto tê-lo aqui hoje, antes de mais. Obrigada. O prazer é meu e grato pelo convite. Olha, estamos aqui a falar de uma paixão muito grande que tem por Castelo de Vide. Aliás, um local que é para nós, na RTP também, ele muito especial. É verdade. Porque fazemos todos os anos, ou praticamente todos os anos, à exceção dos anos da pandemia, por alturas da Páscoa, grandes programas de televisão por lá. É que sabe que a Páscoa é a nossa grande festa, não é? Claro. É aquilo que nos une a todos, porque
A Páscoa em Castelo de Vido não é totalmente cristã, nem totalmente judaica, nem totalmente pagão. Digamos, o compromisso que foi assumido entre essas entidades ao longo de séculos que deu naquilo que é hoje esta nossa festa, que é única no mundo e por isso todos nós estamos muito orgulhosos dela, não é? Exatamente. Mas esta sua paixão por Castelo de Vido vem desde muito pequenino. Aliás, tem perfeita memória de ser pequenino e fazer muitas perguntas sobre a cultura judaica já na altura. Sabe que eu tenho um percurso muito atípico e começou em tragédia, porque no momento em que eu nascia, morria a minha mãe com 22 anos. Uma tia-avó, Maria Calado, levou-me para a sua casa e durante 18 meses foi ela a minha mãe. Passado esse tempo regressei à Rua Nova, onde tinha nascido, para os braços da nova mulher do meu pai, portanto, a mãe Rufina, que me continuou a criar juntamente com as vizinhas. E já com 5 ou 6 anos, em casa de algumas das vizinhas, eu ficava um bocado perplexo, porque nas sextas-feiras, depois do almoço, tinha umas práticas que eu não percebia. Claro. Limpar a casa, mudar a roupa da cama e ter uma vela acendida, acesa, num local mais ou menos escondido da sala. Mas porquê é isso? Já a minha avó fazia. São costumes muito antigos que temos que respeitar. Bom, e assim se ficavam. Já com os meus 12 anos, e graças ao talento do meu pai, 3 intelectuais iam ver as peças que o meu pai estava a acabar antes de irem para os Estados Unidos. Exatamente. Eram eles o médico e artista Adolfo Bugalho de Castelo de Vido, o pintor Ventura Porfírio, também nosso conterrâneo, e amigo dos dois, José Régio. O grande José Régio. O grande José Régio. E eu, quando os lá apanhava, colocava-lhes muitas questões sobre o que é que as minhas vizinhas faziam e porquê. E sobretudo, qualquer um deles, mas sobretudo o José Régio, foi quem mais me transmitiu. E aí, da boca dele, ouvi falar pela primeira vez em judiarias, em judeus, em conversão forçada, em perseguições, em Inquisição. E eu tinha já o vício da leitura nessa altura, mas não tinha dinheiro. Aliás, até chegou a dizer isso a José Régio, não é? Eu tenho muita curiosidade, não tenho dinheiro para comprar livros. E então ele disse-me, deixa lá, que eu vou-te emprestar. E uns dias depois, estou numa sacola, vários livros, e assim pela palavra escrita de Alexandre Herculano, Torga, Aquilino, e outros, não é? Que eu fui aprendendo alguma coisa daqueles livros. Curiosamente, desses livros, do Régio, vinham 3 livros de Alexandre Herculano, que terá sido o historiador que pela primeira vez estudou e publicou a história da Inquisição a fundo. Então, aliás, aí, esses 3 exemplares que ele me emprestou, e depois, mais tarde, eu depois consegui arranjar os textos, são cópias já destes, são estes 2 pequeninos aí. Bom. E aí, depois comecei a estar mais identificado com aquilo que seria também, porque o próprio José Régio, o Dr. Adolfo Bugalho, não, isto também é a história da tua família. Claro. Porque toda esta gente vimos do outro lado da fronteira. Bom, e assim, portanto, os anos 60 começaram aqui, foram de tragédia também para a minha família. O meu pai, que fazia pequenos concertos em armas de caça. Trabalhava ao ferro. Trabalhava ao ferro e, entretanto, havia uma licença de armeiro. No princípio de fevereiro desse ano entram pela porta de dentro 2 indivíduos da PID, 2 polícias. Olha, nós queremos ver a sua licença. Está aqui, está caducada, porque anteontem foi publicada uma nova no governo, no Diário do Governo. Mas eu vou... Não vai. Você aguenta, nós vamos confiscar as armas que estavam legalizadas lá. Claro. Passado pouco tempo devolveram-nas e o meu pai recebe uma notificação que lhe tinha sido instaurado um processo de crime por ter deixado de caducar um documento por 48 horas. Não é? Bom, 6 meses de cadeia e, entretanto, não tinha advogados, era muito difícil. Aqui em Lisboa havia uns poucos, mas lá e foi, de facto, o Dr. António Teixeira, uma pessoa a quem ficámos a dever muito, se foi oferecer ao meu pai para ser o representante dele no tribunal. 6 meses de cadeia, pena suspensa, e a partir daí as coisas complicaram-se mais. Então foi a morte do meu avô nesse ano também. Eu, entretanto, com 14 anos, fui coletado nas finanças para trabalhar por minha conta. Ora bem. E aos 15 tive o primeiro embate e foi grave com a PIDE. Eu estava sozinho na oficina. Entraram 2 indivíduos logo de manhã, muito altos, muito longe. Identificaram-se, eu tentei impedi-los, mas claro, tive que recuar. Andaram a ver se havia armas, como não havia armas, eu dei uma resposta que eles não gostaram.
levei uma valente para eles, foram-se embora e eu fui para o hospital. Oh, valha-me Deus. 15 anos. Olha, quando é que depois, passado todo esse tempo, e encurtando aqui de alguma forma Claro. também todo este Claro, trajeto de agora vamos- 75 anos de vida, como é que chega a Presidente da autarquia? Ora bem, o 25 de Abril apanha-me com 26 anos de idade ainda. As comissões administrativas que então se formaram, eu fui convidado e fui logo o presidente de uma comissão administrativa de freguesia. Em 76, as primeiras eleições autárquicas já tinham sido preparadas pelas comissões administrativas no país. Sou eleito vice-presidente da Câmara, mas não estava o tempo inteiro. E em 79, com muitas pressões, fui eleito então presidente da Câmara. Os mandatos eram de 3 anos inicialmente, o último foi de 4. Portanto, tive 10 anos, que foi a década de 80, em que, pronto, conjuntamente com os meus companheiros, que eu nunca consegui fazer nada sozinho, das primeiras decisões que tomámos foi comprar a velha sinagoga, que era prioridade particular, para tentar salvá-la e para avançar com o processo de investigação. E, portanto, foi assim que nós fomos sabendo mais alguma coisa. De grandes mestres, logo o meu primeiro grande mestre foi o Rabino Nassor, a Mariana Nassor aqui de Lisboa, que era uma pessoa notável, um grande intelectual, e que me ensinou muita coisa, o professor Adriano Vasco Rodrigues, o Jorge Martins, a Elvira Meia, também muitas senhoras, felizmente, a professora Anita Novinski de São Paulo. Olha, mas a verdade é que fez muitos amigos durante toda esta Exato. sua passagem. Exato. E quando souberam que vinha a RTP, decidiram dizer-lhe algumas palavras. Sim. Muito boa tarde, Sr. Carolino. Hoje faltou à nossa tertúlia matinal. Mas, olha, queria-lhe dizer uma coisa que é muito simples e que o senhor já me ouviu dizer muitas vezes, que eu gosto muito de si, da sua personalidade, do facto de ser a pessoa que nunca acaba. Nós temos tido aqui a hipótese de partilhar os melhores momentos sobre aquilo que nos é muito comum, que é a identidade. A identidade é talvez a única razão que nos devia mover nestas regiões de interior e que serão o maior estandarte turístico, que é privilegiarmos o que é único, e o senhor nessa matéria conseguiu ser um dos bons mandatários. Eu não gosto muito da palavra embaixador, mesmo que seja frequentemente utilizada para o identificar, mas é sobretudo a sua capacidade de guardar memória e sobretudo difundi-la, levá-la a terceiros da forma mais agradável, mais educativa e ao mesmo tempo com a maior facilidade a explicita para terceiros. Queria-lhe transmitir isso mesmo e que é um conforto poder partilhar consigo isso todos os dias aqui em Castelo de Vide, porque esse alento faz-nos ser capazes de transpor algumas dificuldades do dia-a-dia. Há pessoas que fazem a diferença nas suas terras. O Carolino é uma dessas pessoas e por isso Castelo de Vide, de facto, tem muita sorte em ter uma pessoa como o Carolino, uma pessoa singular, pela sua longa história, mas também pelo aquilo que hoje, enquanto uma pessoa reformada, mas com uma grande experiência de vida, um autarca que noutros tempos foi considerado um autarca de modelo e que hoje poderia estar apenas e exclusivamente com uma vida dedicada à sua família, aos seus amigos, mas não, continua em prol da sua terra, todos os dias a promover muito bem, a valorizar Castelo de Vide enquanto destino turístico. E, sobretudo, um destino turístico, sobretudo para os mercados judaicos. Por isso, estamos aqui hoje numa casa que, de certa forma, homenageia o Carolino Tapadejo por tudo quanto ele representa para Castelo de Vide neste trabalho incansável que ele faz, recebendo ao longo do ano centenas e centenas de visitantes, sendo ele, de facto, o grande cicerone, o grande embaixador, ajudando assim aquilo que a Câmara Municipal e outros agentes de promoção do território vão fazendo também ao longo do ano. Portanto, por tudo isto, Carolino, muito obrigado, que continue com essa vitalidade. Castelo de Vide, naturalmente, que agradece. Palavras bonitas. E sabe que os anos 80 também não foram fáceis, porque eu apostei muito na questão do ambiente, da cultura, da conservação da natureza, da sustentabilidade, que nessa altura já começava a falar em sustentabilidade, mas também sofri algumas pressões, porque fui o primeiro indivíduo em Portugal a embargar plantações de eucaliptos que dá deriva que andavam ali. Exatamente. Baseado em legislação antiga, mas talvez por acaso nessa altura
a minha família começou a receber ameaças de morte. Aí telefonavam para a casa dos meus pais a dizer que matavam a neta e o neto. Foram coisas... E aí quero agradecer muito a 3 grandes jornalistas portugueses que nessa altura, a quem eu contei estas coisas, puseram tudo cá fora. Miguel Sousa Tavares, com quem tive até 2 programas de televisão com ele, escreveu no Público, na revista Sábado. Este outro grande também, amigo jornalista, Fernando Alves. Da TSF. Quem sou amigo quase há 40 anos e continuamos a trabalhar muitas coisas em conjunto. E um homem que agora está retirado, mas que se fala pouco, estava na Antena 1, Rui Dias José, que ele andava pelo país e tinha uma das suas rubricas, era o Passeio dos Jornalistas. E foram eles, através deles ou de outras pessoas, que conseguiram pôr na comunicação social as ameaças que eu e a minha família estávamos a ter, e isso desvaneceu certamente a vontade de alguns nos fazerem mal. Também com estas coisas se arranjam inimigos, não é? Olha, mas a verdade é que os amigos que são amigos e então há 40 anos nunca esquecem. Não. E era o que faltava, não lhe vir dar um abraço. Um dos amigos de quem falou agora. Olha ali para a porta e veja lá se conhece. É o grande Fernando Alves! Ah, que felicidade! Ai, que maravilha! Muito bem. Olá, Fernando, como estás? Força, sentem-se. Ah, por esta é que não estava à espera. Não. Pois não? Acabado de falar do Fernando Alves e ele aqui, hein? E ele aqui. Grande Carolina. Oh, Fernando, que... Ele não lhe trouxe licor de bolota, não? Não. Ai, trouxe, mas não mostrou. Não mostrou na televisão, está ali atrás. A primeira vez que bebi licor de bolota na minha vida foi feito por este homem, não foi comprado por ele, foi feito por ele. Ora bem. Isso foi uma das muitas... E tiveste de dormir lá, aposto. Dormi lá muitas vezes. Uma vez até dormi abraçado ao Arafat. É verdade? Ao Arafat. É verdade. Em Castelo de Vide. Alguma coisa de que poucos têm conhecimento. É verdade. E que me foi propiciada por este grande português. Oh, que maravilha. É verdade. E conheceram-se então dentro deste contexto? Mas ela acreditou nisto do Arafat. Não, eu acho que o Arafat deve ter bem um cão. Não, mas era um ponto do vinho, era um ponto Não, de vinho, sim, uma talha de o vinho. Arafat era todos menos o... Era uma grande talha. Uma grande talha de vinho. Numa adega. Mas tinha aqueles todo atado à volta, então É parecia chamar-lhe a coisa Arafat. do Arafat. Aquela cobertura da talha. Já não deu para A sair de lá. certas horas, já Eram 7 da manhã. Para 7 da manhã, mais ou menos. já baralhava muito. Era a luz, aquela luz da manhã muito difícil. Aquela luz mágica da Serra de São exatamente. Mamed, não é? Aquela, baralha às vezes os Olha, convites. e em que circunstâncias conheceste? Enquanto repórter da TSF, E ainda pela Antena 1. e ainda para a Antena 1, Ainda para a sim. Antena 1. Ainda eu era magro. Pois, eu também. E ele menos, um bocadinho, mas também. Porque ele tinha que fazer mais voltas pelas tabernas e em Castelo de Vide nunca há a baladiça. A baladiça é alguma coisa que nunca é a última. Ou seja, nunca há a última. Nunca há a última. Isso é muito penúltimo. perigoso. Mas deixa tudo em aberto. E essa circunstância é muito feliz porque, ao deixar tudo em aberto, permite todas as possibilidades. A possibilidade de descermos mais lentamente, como se subíssemos aquela rua nova onde ele nasceu, a caminho da Fonte da Vila, onde, para matar a sede, pondo a mão em concha, andava eu a fazer agora, recentemente, um programa sobre o percurso de Saramago na viagem a Portugal. Ele diz, olha, o Saramago esteve aí mesmo quando tu O estás Saramago também. fez várias visitas comigo também. Ora, Estamos que sempre, maravilha. ele tira sempre coelhos das cartola. cartolas e pedras pontapeadas porque eles escondem sempre um segredo mágico, não é? Que maravilha. E, portanto, é uma pessoa, de facto, muito especial. Mas, olha, Sr. Carolina, a verdade é que nós não estamos trato aqui... de senhor, Está eu bem, não Carolina, um jovem, por amor de Deus. Tem aqui o grande Fernando Alves e tem outro... Eu sei que é um homem com muitos amigos e, de facto, é a maior riqueza que levamos da vida, não é? Mas há aqui outro grande amigo que, não podendo estar presente, quis deixar estas palavras. Acho que vai ficar feliz. O Carolino Tapadejo é a verdadeira alma, a inspiração e o guardião-mor da cidadania, identidade e imagem de marca de Castelo de Vide como terra da solidariedade, da tolerância, do diálogo e da convivência interreligiosa, civil, política e intergeracional. Como Presidente da Câmara e Provedor da Misericórdia e dinamizador de praticamente todas as instituições e iniciativas de Castelo de Vide, Carolino é um modelo e um estímulo à cidadania ativa, à participação dos cidadãos, não na defesa dos seus interesses só, mas na defesa dos interesses da comunidade, preservando a sua cultura, a sua história, os seus saberes, o seu tudo e a sua transmissão.
a nossa Castelo de Vide, com as suas festas pascais, as suas tradições e o património judaico tão bem defendido, com as suas bênçãos dos cordeiros e as tão belas chocalhadas da Páscoa, Castelo de Vide merece, Portugal agradece e eu aplaudo. Parabéns, bem-ajas. E como se não fosse suficiente, porque já percebi que as palavras começam a faltar quando o coração fala mais alto, não há duas sem três. Porque há um menino, que já foi um menino, é um menino e é um grande jornalista e que todos estamos habituados a ver na RTP, que cresceu consigo. Ou seja, a dada altura do percurso, a sua infância e adolescência passaram por Castelo de Vide. Também ele não quis deixar de vir aqui dar-lhe um abraço. Sabe de quem é que estou a falar? João Adelino. João Adelino Faria! Ah, cá está ele! Olá, meu querido João. Mas com estes dois grandes homens eu Meu tinha que dar Deus. dois grandes abraços. Com certeza. Vamos Olha, sentar. levanta só o livro que está aí desse lado e vou aproveitar. Oh, João, voltaste a ser um menino agora. Pois, mas que bom! Sim, mas Sabes voltaste que há uma mesmo, senhora mesmo aqui da nesse RTP abraço estavas um menino. Pois, ao pé deste senhor Sim, tem que ser um sim. menino, continuarei sempre. Há uma senhora aqui na RTP que está sempre ali a preparar-nos o estúdio do telejornal e continua-me a chamar o menino do telejornal, Então, o que é mas muito isso não bom, é aos tão bom. 56 anos. Pronto, É continua. muito bom. Menino, não Olha, é? então, menino João, conte-me lá. Como é que foi a tua infância e parte da tua vida em Castelo de Vide com este senhor já com um grande papel na altura em função de Castelo de Vide? Eu nasci em Castelo de Vide. Bem sei. Depois cresci, fui para Porto Alegre, estudei, voltei e Castelo de Vide era aquela terra mágica onde eu nascia, mas tentação de ir à grande cidade, mas voltava sempre. Este senhor, para além daquilo que vocês conhecem, não é? E de tudo o que ele fez, fez o favor de ser um dos grandes amigos de uma das pessoas que eu mais amo na vida, onde quer que ele esteja, o meu pai. E, portanto, a partir daí comecei a conhecer este senhor antes de ser autarca, antes de se tornar naquilo que hoje nós sabemos. Claro. E depois, na altura, eu ainda nem sonhava ser jornalista, eu, na altura tinha um ferrador ao pé da minha casa e queria ser veterinário. Portanto, estava muito longe desta vida. Mais tarde, começo a pensar em ser jornalista, começo a estudar Direito. E quando este senhor é autarca é curioso, porque vi nele, e sabendo as origens dele, idênticas às do meu pai, ou seja, não tendo acesso às melhores universidades nem aos grandes estudos, a dar, que é uma das imagens que eu fico, sem qualquer pretensão, uma aula de Direito autárquico, que ele não lhe chamará assim, a uma data de gente, quando se começou a falar da Europa. E de repente temos um autarca que já falava em descentralização sem pedir mais poderes nem nada, em regionalização sem dizer é preciso alterar a lei, Claro. ou seja, começou a fazer as coisas. Depois habituei-me a olhar para a minha terra, não é? Que de repente Castelo de Vide começa a estar na moda, começa a ser conhecido, não porque houve uma campanha de marketing, não porque aconteceu lá qualquer coisa de extraordinário, mas porque este senhor sabia olhar para as coisas que existiam e existem em Castelo de Vide e torná-las, como nós dizemos agora, sexy, não é? Exatamente. E apetecíveis para os meios de comunicação. E a partir daí tornou aquela vila naquilo que é hoje, naquela, como é que nós lhe chamamos? A Sintra do Alentejo. Sempre não é? do Alentejo. O nosso conterrâneo, João Gordo, que escreveu várias coisas, também ele um autodidata, colocou para título de um livro que nunca chegou a publicar o seguinte: Castelo de Vide, vila moderna, vila medieval, cidadezinha moderna. Olha que lindo. Está definido, não é Está preciso definido. mais. Isto Quando está se é definido, de artista, facto, nada é verdade. Fernando, o que é que Castelo de Vide teve a ganhar? Enfim, a cultura judaica, todos sabemos que é a capital da cultura judaica, já falámos sobre isso exatamente aqui, mas com este homem, também um menino apaixonado. Tudo. Foi ele que comprou a sinagoga, não sei com que dinheiro, mas foi ele que a comprou. Ele desencanta possibilidades. Onde a burocracia se instala ou serão muros, ele resolve. Este homem é o primeiro grande autarca que eu conheço. Eu conheço muitos pelo país fora, tenho vadiado muito. É o primeiro grande autarca. E olhamos para ele hoje e ele continua a merecer, colado à pele, a palavra autarca. Porque há pouco alguém dizia neste programa que ele não gosta que lhe chamem embaixador. Eu também não o aprecio particularmente. Porque este homem é um guardião da identidade, da memória. Este homem era o grande confidente do Salgueiro Maia.
Este homem, eu imagino-o a conversar com o Garcia de Horta, não é? Tranquilamente, com o gato Garcia, não é? Garcia, que mora na judiaria, a assistir à conversa. Não é? A todo instante, este homem cria soluções, sempre de uma forma criativa. Há em Castelo de Vide muito sentido da festa, muito. Há festas dos nomes, dos Antónios, dos Maneis, e depois há a festa dos tipos com nome esquisito, para ele poder ir à festa. E a todo o tempo, é verdade ou não é? Verdade. A todo o tempo ele está a algures a adiar à baladiça para criar, ou para pegar partidas que permitem grandes convivialidades. Eu não sei como é que me anunciaram aqui, mas quando falei com a produção, admiti a possibilidade de me anunciarem como o Padre João Matias, porque da última vez em que estivemos em Castelo de Vide... Eu anunciava-te como um poeta. Ele apresentou-me a toda a gente que entrava na taverna onde estávamos com o Padre João Matias, e eu tive de aguentar-me. Não confessei a ninguém, porque sou contra a ideia de culpa e de castigo e de penitência, mas tive de fazer o papel tanto quando fui capaz. Mas este homem é, agora para usar aqui um palavrão metido a adereço, é um sacerdote de Castelo de Vide. E quando eu vi a primeira Páscoa de Castelo de Vide, que é única, não há nada igual. Quem não viu tem que ir à Páscoa de Castelo de Vide ainda hoje. Mas ir logo de quinta-feira, não é? Exato. Para ver o lado até sombrio antes e depois da grande explosão, eu percebi a importância do municipalismo que este homem sempre cultivou, porque os estandartes das corporações vão à frente do estandarte da Igreja, do pálio, não sei dar a designação correta, mas vem render homenagem ao município e ao autarca. Eu vi este homem ainda novo e quando éramos magos, como disse há pouco, a receber o grande cortejo pascal, não sei se chama cortejo, cortejo pascal, quando ainda havia gado naquela grande praça de Dom Pedro V, não é? Exato. Ainda há, as carroças foram substituídas por carrinhas a diesel, mas já não matam os animais, não é? Também de sanitárias. Sim, claro. Tu compravas o cabrito, não é? Eu fiz isso. Sabem o que é que eu sinto que falta aqui? Um sarapatel. Uma mesa, pão e vinho. Ok. Isso falta sempre. Temos que lhe dar a provar o sarapatel. Temos que dar tempo. Mas acho que vem cá, para a semana, uma senhora de Castelo de Vide fazer o queijo frito. Então tem que vir nesse dia. E já agora, dia 3. E pode ser a bolema de Castelo de Vide. Também ela vai fazer lá aqui. Está bem, pronto. Dia então, 3. Se eu não puder todo de telejornal, vocês levam um bocadinho da Eu levo próxima. lá. Olha, e como é que toda a sua família, eu sei que tem uma família muito bonita e pela qual é muito apaixonado, já vimos o seu filho ali numa reportagem e veio a acompanhá-lo hoje, não é? Juntamente com o neto. Exatamente, E juntamente a minha com filha seu está neto. no Porto também. A sua filha está no Porto? Não, a sua filha está aqui. Tá. Ora. Olá a todos. Olá, pai. Acredito que o gosto que eu tenho em conhecer o mundo e em viajar vem de si e da forma como sempre recebemos na nossa casa pessoas de todo o lado do mundo, de todas as religiões, sempre com um sorriso, com humildade, com respeito por toda a gente. Obrigada por isso. Obrigada também à minha mãe, porque eu sei que sem ela a vida do meu pai não era possível desta forma. Um grande beijinho para os dois. Quando toca aos filhos, ficamos sem palavras, não é? Era impossível assim, ter a família que tenho, não é? Porque muita disponibilidade, andava muito tempo fora, porque eu depois, quando deixei a vida autárquica, no dia 1 de janeiro de 1990, rejeitei mordomias, não quis, apesar de serem legais, como se dizia, mas para mim a ética e a moral estão acima da lei. Porque tenho mesmo, creio às vezes, e temos um caso agora aí entre mãos na comunicação social, que não sei se muitas leis não são feitas já à medida para permitir que estas coisas... É lamento e é triste. O meu pai, enquanto eu estive na Câmara, não vendeu um parafuso, porque o seu filho estava lá. E por uma razão muito simples. Os dois sabíamos o alto valor que tem o sentido da palavra ética. O Carolino, quando saiu da Câmara, tinha direito a uma série de coisas que não quis receber. Não quis. E era legal, mas acha que a moralidade está acima da legalidade. E, portanto, e depois foi trabalhar e deram-me trabalho. Entretanto, começaram a surgir muitas solicitações para fazer mais visitas guiadas, que aprendi com o nosso doutor Adolfo Bugalho. Exatamente. É um grande médico, um grande historiador também, ainda na Câmara, e a partir do final dos anos 80 começaram a aparecer muitos grupos já de Israel. E eu fui fazendo quando tinha tempo. Depois, logo no início de sair da Câmara, porque eu não tive que ir trabalhar, e felizmente deram trabalho até na União Europeia,
em projetos de desenvolvimento local, que tu conheceste até alguns, e entretanto tive até um contrato com uma empresa de Israel e com uma fundação portuguesa nos primeiros tempos para governar a família, mas depois, assim que estabilizei a minha vida, passei a fazer tudo pro bono e, portanto, há muitas dezenas de anos que eu tudo o que faço de visitas, de palestras, um pouco por todo o mundo. Não ganha dinheiro nenhum com isso. Tânia, e se me permites, é curioso, porque eu observei como é que, esquecendo que era um amigo do meu pai, como é que o autarca trabalhava. E às vezes eu perguntava, mas qual é o sucesso deste homem? Porque ou de um partido ou de outro, as pessoas não votavam porque era do partido A ou do partido B. Votavam nele. E o meu pai, na altura, disse-me, atenção à forma como ele fala que as pessoas e onde ele está. O Presidente da Câmara não estava na Câmara. O Presidente da Câmara ia na rua e, como é óbvio, vemos o Sr. Presidente passar, claro que o velhinho vai falar com ele zangado porque partiram o seu vaso, o telhado está a cair, e ele ouvia cada um deles. E depois percebia, dentro daquilo, qual era a necessidade daquela vila. E utilizava isso e passava para o programa. Depois, quando dizia, onde é que está o Sr. Presidente da Câmara? Que não estava na Câmara, andava a ouvir dele. E o meu pai também não estava presente. Digo assim, de certeza que estão na adega. E então ele resolvia os problemas. Ora bem! Lá está, reunia as pessoas com duas ou três pessoas à volta e com um petisco e provando o vinho novo e a coisa resolvia-se. E era uma coisa tão simples. Claro. Mas, para além disto, ele estava há pouco a falar da judiaria e da importância que tem tudo isso em Castelo de Vide. Hoje já temos rótulos por uma data de coisas, nomeadamente para este turismo, mas também inaugurou um bocadinho o turismo religioso. Ou seja, quando me dizem a mim, eu estou a entrevistar o responsável do turismo em Portugal e diz, a sua terra é muito importante porque temos voos diretos de Israel para Lisboa e chegam a Lisboa diretamente para Castelo de Vide. Há pessoas que vêm só para visitar. Portanto, outro tipo de turismo, que não é só o sol, não é só a praia. E quando quiseres, eu conto as marotices que ele fazia no Carnaval. Mas isso é Olha, então tens 2 minutos, 1 minuto e meio para o fazer. Já? Sim, sim. Pronto, agora já revelei um bocadinho e ia Porque criar... depois temos a marotice final. Ok. O Carnaval é muito famoso para além da Páscoa. Primeiro é a Páscoa, as pessoas muito religiosas, cumprir a tradição, e depois no Carnaval é a desbunda. Mas é um Carnaval diferente. E eu confesso que nunca achei muita piada ao Carnaval, porque às vezes é muito excessivo mesmo em Castelo de Vide. E estava com o meu pai e havia um mascarado, como nós chamamos em Castelo de Vide, não sei se era de matrafona, se o que era, que estava sempre a chatear-me. Depois sentava-se no colo, dava-me cacetadas, puxava-me as orelhas, despenteava-me. Uma vez tem piada, 2 vezes. À terceira eu já estava, eu não os ouvi, mas quem é este? E quando eu já estou no limite, sou eu, Carolina, não faças nada. Era este senhor. Olha, isso é que dá juventude e vida. Agora, este não é propriamente uma surpresa porque vieram consigo, mas temos que ouvir na primeira pessoa como é que é ser filho e neto do Carolino. Um grande aplauso para o filho e para o neto que se vão juntar a nós na nossa conversa. Ora, muito bem-vindos. Faça o favor de sentar até ao pé do filho. Vocês aqui ficam ao pé dele. Pronto, tanto faz. Vieram juntos no carro e depois vão juntos outra vez para casa. Bem-vindo. Obrigado, boa tarde. Sei que serviu, boa tarde. Seguiu o exemplo da família, do avô e também do pai, verdade? Em termos profissionais. Felizmente. Mas, mais do que isso, gostava de lhe perguntar que pai é este que aqui tem e de que forma é que o inspira todos os dias? Uma pessoa que abdica de uma quantidade de coisas em prol da sua terra, desde muito novo, como já foi aqui falado, e a história toda, que se dedica primeiro a estudar, depois a desenvolver e depois, mais tarde, a divulgar e continuar a divulgar, isto só pode ser um orgulho. E como pai? Como pai, sempre presente, assim que podia. Sempre que podia. Certo. E esta paixão comum do ferro pelo ferro, que vai passando de geração em geração e que já vos deu a oportunidade e a possibilidade de ter um ateliê que, no fundo, é um museu aberto ao público. Exato. É um projeto dos dois, não é? O ferro está no sangue, não é uma coisa que nós aprendemos pois a está, gostar. E quem tem falta de ferro tem, olha, digo uma coisa, vocês é que estão bem. Vocês é que estão bem na vida. Pelo menos falta de ferro não devemos ter. Não tenho, com certeza. É mais um motivo de orgulho, porque uma profissão que vem de família e ter a possibilidade de a poder desenvolver, hoje em dia, com tantos problemas que há, e eu ter a minha atividade, que é uma coisa que é aquilo que eu gosto de fazer, claro. Vindo isso de família... É perfeito, não é? É perfeito, quase. Exatamente. Olá, Zé. Boa Zé tarde. mais novo, está tudo bem? Está tudo, obrigado. Então, como é que é o avô? Ora,
Ora, também já vais Agora. para a adega. Ora, então tem de ser, então faz parte. Também já tens habilidade para isso, já usas bigode e barba, já podes ir Tem para a de adega, ser, não é? tem de ser. Exatamente, sim. Não, é aquilo que provavelmente diria que é uma personagem. Fora tudo, fora o contexto todo que existe, é uma personagem. E já tive o prazer e o gosto de viajar muito com o meu avô e é... Só nós é que sabemos aquilo que lá passamos fora. Ah, que maravilha, faço ideia. Olha, nós vamos aqui fechar esta tertúlia de amigos bonita, mas a sua senhora, a sua cara metade, quis manter-se no recato da sua casa, está a assistir na televisão e eu acho que provavelmente estará muito emocionada. Gostava de lhe perguntar se gostaria de lhe deixar algumas palavras. Olha, para já o agradecimento À Maria Abel. de 50 anos, mais novo de namoro. É lá. 50 anos, praticamente foi ela que criou quase os meus filhos, porque eu estava na Câmara e, portanto, uma mulher espantosa, que eu oxalá que continua a ter muita saúde, para mim, aturando a mim, de vez em quando, porque, entretanto, como a minha filha também dizia, a nossa casa é a casa um pouco do mundo, entra muita gente de todas as partes do mundo e vão lá, e ela tem sempre o mesmo brilho, e a mesma vontade em receber essas pessoas, além de ser uma excelente dona de casa, uma excelente avó também. E, portanto, eu só tenho que estar agradecido e reconhecido por isso e por tudo mais. Se me permitir, antes de terminar, só dizer, não sei se vamos terminar. Vamos terminar. Há aí uma história de uma surpresa. Ah, é? Aliás, duas. Bom, olha, então tem que ser muito rápido. Não, rápido, olha, Peço porque desculpa. em relação às visitas, eu tenho andado muita parte do mundo, a convido, e sempre pro bono, como já digo. Não podem imaginar a quantidade de vezes a que eu já assisti a lágrimas sofridas, a emoções sentidas daquela gente por aquelas nossas ruas da judiaria. E emotivamente também o privilégio que eu tenho tido de fazer visitas a invisuais, por exemplo. Consegui fazer visitas a individuais e também a deficientes. E em 2019, fez agora 8 anos, em 2014, perdão, nós os três, mas a minha filha, estivemos em Israel a convite de uma série de personalidades e numa das conferências que fiz lá na Universidade de Netânia, tive uma surpresa com uma senhora no final, mas o marido, já velhinha, me diz assim num ladinho: eu sou de Castelo de Vida, minha senhora, mas eu nunca lá fui. Bom, agora que eu não estou a entender. Não foi? Bem sei. Nunca lá fui. Mas a minha família fugiu de Castelo de Vida antes da chegada da Inquisição para o Império Otomano e eu nasci em Esmirna e a minha mãe e a minha avó sempre me disseram que a nossa terra é Castelo de Vida. Eu tenho câncer, mesmo assim quero ir despedir-me da minha terra e veio a Castelo de Vida pouco tempo depois, muito velhinha, enfim, muito debilitada, com o marido, com o chofer e uma amiga. Aliás, faleceu um mês depois dessa visita. Exato, um mês e meio depois faleceu. E diz-me: olha, estou aqui a despedir-me da minha terra e venho entregar nas suas mãos a chave da casa de Castelo de Vida que a minha família levou daqui há 500 anos. Puxa. Extraordinário. E sabia onde era a chave? A casa é a rua, de casas que então também foram caindo. Essa chave é famosa em todo o mundo e é um bocadinho de ferro, afinal. Mas tem memória. Mas tem muita história. Eu lembrei-me nessa altura de José Saramago, quando ele um dia numa frase disse o seguinte: fisicamente habitamos um espaço, emocionalmente habitamos uma memória. É um exemplo. É esta a fotografia? Que ilustra este momento? Não é essa, mas está ali uma senhora que assistiu. Ok. É uma senhora que ela só vinha com o marido. E então, e se me permitir, eu vou dizer assim, eu hoje lembro muita vez do que está a acontecer na Ucrânia e será que aquela gente que está a fugir das suas casas e das suas cidades não trazem também a chave consigo na esperança de um dia poderem voltar? Tenho a minha modesta homenagem a essa gente. Muito bem, muito obrigada. Obrigada. Gostava então de fazer oferta deste livro extraordinário. Salgueiro Maia, que foram grandes companheiros. Foi um grande companheiro. Desta credibilizada editora Colibri. O editor é meu amigo, o escritor também. Tive o gosto em participar também modestamente neste trabalho. Muito obrigada. E este... Está aqui. O Adelino tem este também. Acho que sim, acho que sim. Que tenho muito gosto de lhe oferecer. Participei numa antologia
devidamente dedicado. Oh, muito obrigada. Tão querido. Muito Portanto, obrigada. é uma modéstia também. Obrigada. E, portanto, Olha, gostei muito de receber. não, eu gostei. Prazer foi meu. E acho que efetivamente todos ficámos a ganhar com Sim. esta. Muito obrigado. Com este passeio pela sua vida, que no fundo é um passeio pelas suas origens e pelo seu amor. Muito obrigada por ter vindo. Eu que agradeço. E se me permitir, Diga, diga. eu quando termino as minhas palestras, cito sempre uma frase de Shakespeare que tem a ver com esta nossa identidade tão portuguesa, de Castelo de Vide, que diz o seguinte: nós emocionalmente temos memória, mas temos coração para nunca esquecermos. Muito bem, muito obrigada. Obrigada, Madalena. Eu é que agradeço.